Na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer aquela peça para você vender o ano todo, mas sim, para vender agora no Volta às Aulas. Essa é uma peça 2 em 1, 3 em 1, em quantos você quiser. Por quê? Ela pode ter a função como um estojo escolar para você colocar aqui várias canetas, mas ela pode servir também para você dar utilidade de um kit higiene. Então tô colocando aqui, ó, uma toalhinha, o creme dental e a escova de dente. E aqui, ó, ainda cabe outra escova, fio dental, tudo que você quiser. Essa é aquela peça que dá para você vender o ano todo. Agora, para produzir essa peça, o que você vai precisar? Você vai precisar de um dos tecidos lindos da Cinderela. Eu escolhi essa estampa aqui, mas vocês vão encontrar diversos tipos de estampa. Onde encontrar? No armarinho mais próximo da sua casa. Então, se aquele armarinho perto da sua casa ainda não tem os tecidos da Cinderela, você já corre e fala para eles: eu quero o tecido das Cinderelas. Tem estampas lindas, digitais, super coloridas, personalizadas, para você destacar as peças aí do seu ateliê. E aí, para fazer o passo a passo, eu tô utilizando o viés de algodão, fazendo a composição aqui, ó. Eu tenho ele aqui, o viés que eu escolhi é o 67% algodão, 33% poliéster, fazendo essa composição com a minha estampa. E aí eu quero deixar uma dica super especial para vocês de quanto rende o tecido da Cinderela para você poder fazer a sua nécessaire ou estojo. Esse tecido, ele vem com um corte de 55 centímetros por 1,5 de largura. Eu já tirei aqui uma parte. Eu tô fazendo a parte externa e o forro também, eu utilizei o mesmo tecido. Então, eu usei ali uma tirinha de 25 centímetros. Com 25 centímetros, como tem 55 de largura, você consegue fazer 6 peças como essa, fazendo parte externa e o forro também. Ou seja, é um aproveitamento muito bom, um custo super baixo e agora no Volta às Aulas dá para você vender muito essa peça. Então, se você quer aprender o passo a passo de hoje, não esquece de deixar aquele seu curtir para incentivar o conteúdo do canal. Aproveita, comenta aqui abaixo quais outros tipos de peça você quer que eu traga aqui para ensinar para você e não esquece de curtir esse conteúdo também. Sejam bem-vindos ao canal da Cinderela. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje a gente vai aprender a como fazer essa linda nécessaire kit higiene ou estojo. Então vem comigo e vamos aprender. Para o passo a passo de hoje, nós vamos estar utilizando o viés de algodão da Cinderela. Esse daqui que eu escolhi é o que é 67% algodão e 33% poliéster, tá? Já falei para vocês aqui no canal sobre os benefícios desse viés. E aí eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, colocando uma votação para vocês decidirem qual era o viés que eu deveria utilizar. Porque sim, a gente também, como eu já mostrei no início do vídeo, vamos utilizar o tecido da Cinderela. E aí vocês votaram por essa opção de algodão liso. Então vamos lá, então já fica a dica para você, se você ainda não me segue no Instagram, já corre me seguir, porque por lá sempre tem dicas de como você aplicar o seu viés da Cinderela. E nós vamos utilizar aqui 3 medidas. Então, 2 vezes esse viés que eu estou utilizando é o largo, o de 25 milímetros. Então, 2 vezes 25 centímetros, o tamanho que eu vou fazer o meu estojinho. E você pode variar tranquilamente, é só um quadrado. Então, você pode aí variar as medidas de acordo com o uso que você precisar. Vamos precisar também de 2 outras medidas. Aqui tá de 15 centímetros, tá? Pra gente poder fazer o acabamento interno. E 1 vez 10 centímetros desse viés. De viés é isso que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar também o tecido aqui, estruturado com a manta R2. Então, eu já passei aqui, tá? Tecido de um lado, manta no meio e tecido do outro lado, 25 por 25 centímetros. Vou estar utilizando um zíper, eu sempre corto um pouquinho maior e um cursor. Aí eu vou estar utilizando também um passa-fita. Esse daqui é aquele modelinho que vem aqui com rendinha. E aí como que a gente faz? Eu compro esse passa-fita por metro, tá? Ele vem assim, você encontra em lojas de armarinho. E a dica aqui é, a gente quer só o efeito da rendinha, assim como nessa toalhinha aqui que eu fiz. E para fazer esse efeito da rendinha, a gente vai cortar exatamente no meio do nosso passa-fita. Você vai encontrar também esse passa-fita como passa-manaria, que já vem aqui no meio, mas aí ele é um pouquinho mais caro.
Então já fica a dica para você, a gente pode cortar e utilizar somente a parte da rendinha. É esse o material, então vamos começar a fazer o nosso passo a passo de hoje. Vou começar aqui com o meu viés, esse mais largo que está no meu comprimento, e eu vou começar dobrando ele ao meio. A gente vem vincando, então várias possibilidades da gente utilizar o nosso viés. E a cada aula que eu trago aqui para vocês, é isso que eu quero mostrar, como o viés ele pode fazer diferença. E quando você aprende cada jeitinho de utilizar, você vai encontrar aí o jeito que é mais fácil para você aplicar no seu ateliê, porque o viés ele enobrece muita peça, deixa aquela peça bonitona que vai fazer toda a diferença aí na hora de você produzir as suas peças. Agora, nós vamos utilizar esse viés que a gente dobrou ao meio, vincando. Eu só vou vincando, eu não estico o meu viés, porque senão eu deformo ele, e eu vou abraçar a minha peça. Eu vou fazer exatamente isso daqui. Com isso, eu já vou pegar aquela nossa rendinha do passa-fita e vou embutir ela. Então, ó, eu abraço aqui, deixo bem alinhadinho. Se você quiser, pode utilizar clips ou alfinetes. E aí eu já venho abraçando aqui a minha peça, alinhando o meu viés e também a minha rendinha e colocando aqui com os clips. Você pode fazer isso dos dois lados da sua peça, que assim, a hora que a gente vai para a máquina de costura, a gente já senta para fazer tudo que a gente precisa. Com os clips aqui, já me apoiando para essa costura, eu vou passar uma costura bem na beiradinha. Já costurei, confere se pegou toda a sua costurinha do outro lado e repete o mesmo processo do outro lado. Agora que a gente já costurou o viés de acabamento, nós vamos fazer a aplicação do zíper. E aí você já pode abrir e separar o seu zíper. Eu já coloquei na minha máquina o calcador de zíper e agora eu vou encostar bem aqui, ó, pertinho o meu zíper e eu vou fazer uma costurinha aqui desse outro lado, fixando o meu zíper. Costurei de um lado e vou repetir o mesmo processo do outro lado. Vocês vão perceber que nessa aula, praticamente tudo que você faz de um lado, você faz também do outro lado. Zíper costurado, do lado avesso, vocês vão perceber que praticamente ele esconde aqui o nosso viés. Agora, eu vou dobrar aqui a minha peça, já aproveito aqui, ó, para poder deixar zíper com zíper, dessa forma, eu quero encontrar o meio certinho da minha peça, e aí eu vou fazer um pique em uma lateral, alinho bem, e também vou fazer na outra lateral. Feito isso, eu vou dobrar aqui a minha peça. Eu gosto de utilizar o auxílio de um clips aqui para deixar a peça certinha. Nesse momento, tanto faz se ela está no meio ou não. A gente só precisa unir para poder passar o cursor. E uma dica para na hora de você passar o cursor, fazer isso com mais facilidade é, você alinha aqui o seu zíper e aí eu corto o início do dentinho do zíper só de um lado. O outro eu deixo retinho. Então, eu começo colocando aqui nessa parte que está maior, introduzo, e quando ele chegar aqui, ó, nessa parte que está menor, eu seguro aqui as minhas pontas e aí eu vou passar aqui o meu cursor. Aí eu passo inteiro, deixo ele fechado, abro um pouquinho, vou passar de novo e vou parar no centro. Prontinho, nessa parte aqui, o nosso estojinho está praticamente pronto. Você tem duas opções. Você pode passar o viés pela parte externa e aí você vai ficar com detalhe aqui amarelinho desse lado também, ou você pode passar pela parte interna, fica ao seu critério.
Antes da gente passar o nosso viés de acabamento, nós vamos utilizar aquele viés de 10 centímetros. Eu vou dobrar ele aqui ao meio, vou passar uma costurinha de um lado e do outro lado. Com o meu tirante aqui pronto, agora eu só vou dobrar e aí eu vou colocar ele aqui no zíper, no lado que o zíper fecha, ele vai servir como apoio aqui. Então eu vou colocar ele bem aqui no centro do meu zíper. Eu gosto de dobrar aqui um pouquinho a peça e passar uma costurinha. Ó, só para fixar. Eu vou fazer o acabamento aqui desse estojo por dentro. Dica agora para vocês. Eu posso transformar esse estojinho em diversas formas. Se eu deixar ele assim, eu fico com o estojinho reto. Se eu fizer dessa forma, olha que peça super legal. Você tá com o quê? Com kit higiene. Por isso que eu trouxe aqui, ó, uma toalhinha, porque essa é uma ideia. Você pode dobrar aqui, ó, e coloca a toalhinha, a escova de dente, o creme dental, você já está aqui com um kit higiene e que, claro, também é um estojinho, é uma carteira, é uma bolsinha, enfim, diversas possibilidades. Se você, dessa forma que tiver também, fizer aqui, ó, um quadradinho de uma caixinha de leite, você consegue fazer o quê? Um estojinho que ele vai ficar assim, ó, com profundidade. E aí, no caso, ó, vou dobrar mais ou menos aqui só para vocês poderem ver o que eu estou tentando explicar aqui para vocês, ó. Ó, e se eu faço aqui uma caixinha de leite, eu tenho aqui uma peça que fica mais gordinha. Se a gente fizer a caixinha de leite, é legal aumentar um pouco dessa medida de 25 centímetros, tá? Lembrando que o lápis tem aí aproximadamente 20 centímetros, para que na abertura dessa boca aqui, o lápis entre com facilidade. Aí você pode aumentar e deixar com 30 centímetros. Fica ao seu critério de como você vai querer aí fazer a sua peça. Se você deixar a peça assim do ladinho, aí o ideal é que você coloque o seu tirante aqui, ó, nessa lateralzinha, tá? Porque fica também mais fácil do que ele ficar aqui, ó, porque na hora que a gente fizer a costura, ele vai dobrar, tá? Como agora eu decidi deixá-la assim, porque eu achei que ficou mais bonita dessa forma, como uma carteirinha, então eu vou tirar aqui o meu tirante e vou jogar ele aqui para a lateral. Reservei o meu tirante, vou pegar aqui a minha peça e agora eu vou levar ela para o lado avesso, vou virar ela aqui. Então virei a minha peça pelo lado avesso, eu vou introduzir aqui, ó, o meu tirante bem nesse cantinho aqui, logo após abaixo da minha rendinha, prendo com clips e agora eu vou passar uma costura de um lado e do outro lado. Eu vou vir com essa costura do lado de baixo do fundo da peça para cima. Por quê? Porque daí eu garanto que o meu zíper ele vai ficar certinho, o dentinho do zíper ali no meio. Volto e faço um retrocesso, tá? Já costurei de um lado e agora eu viro a peça e faço a mesma coisa do outro lado. Agora que já está costurado, eu vou refilar aqui o excesso de zíper. E agora a gente vai utilizar aquelas duas partes de 15 centímetros, uma de cada lado, para poder fazer o nosso acabamento. Então, eu vou abrir aqui, porque eu tenho aqui, ó, 2 camadas de mantas, tá? E aí eu tenho 1, 2, 3, 4 de tecido. Então, agora eu vou abrir e vou costurar aqui com uma margem de costura um pouquinho para dentro desse meu vinco. Eu nunca faço o arremate do ponto em cima do dentinho do zíper, que é a cremalheira. O que eu faço? Eu costuro até a ponta, volto um pouquinho e aí eu faço o arremate. Aí nós vamos fazer aquela técnica que abraça a nossa peça, dobro o viés e nós vamos costurar até aqui embaixo, onde a gente vai repetir a mesma técnica. Então lembra, tudo que você faz de um lado, você faz também do outro lado. Costura feita, ó, rebatida, bonita, né, em cima do viés, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado.
Pessoal, a minha peça já está costurada e olha que dica legal, eu coloquei aqui a minha etiqueta na parte interna. Agora, eu vou só desvirar a minha peça. Então, eu venho aqui, desviro, vou ajeitar os cantinhos. Pessoal, e o nosso estojo barra kit higiene tá prontinho. Como eu sempre gosto de dizer, a peça depende da utilidade e da função que cada um precisa. Então, pode ser uma carteirinha, pode ser um kit higiene, pode ser um estojo, pode ser, aumentando um pouquinho aqui a medida dele, um porta-lenço umedecidos, enfim, pode ser o que você quiser. Vou mostrar para vocês aqui, então, na primeira opção, a gente pensando aqui como um kit higiene. Então, tô aqui com uma toalhinha, ó, só encaixar ela aqui. Inclusive, se você estiver pensando em fazer como kit higiene, quero deixar a sugestão para você de fazer a peça por dentro impermeável. E aí dá pra gente colocar o creme dental, a escova de dente, tem bastante espaço, aqui também vai caber o fio dental e até mais de uma escova de dente, tá? E aqui, ó, a peça tá prontinha, super charmosa. Dá para fazer também com visorzinho transparente, se preferir. Possibilidades infinitas. Eu acho que assim fica bem legal, porque deixa um pouquinho mais privativa a peça, não mostra o que é que tem lá, e a gente pode usar e abusar desses tecidos e estampas lindas que a Cinderela tem agora. E para você encontrar esses tecidos, você tem que ir lá no armarinho mais perto da sua casa e pedir o tecido da Cinderela, tá? Uma dica bem importante para falar para vocês. O corte do tecido, ele tem 55 por 1,5. Eu usei 25 centímetros. Lembrando que eu usei para o forro também. Então, com 1,5 m por 55, você consegue fazer 6 peças como essa, tá ok? E aí, eu combinei, claro, com ali a estampinha da toalhinha. Aí, no caso, você ia conseguir fazer aí 5 peças e ia sobrar para as estampas das toalhinhas. Mas dá um ótimo rendimento, uma peça super vendável, tá? E que dá para vender tranquilamente um kitzinho aqui, ó, como esse, para voltar às aulas aí, para algo acima aí já de R$50, eu já acho que é um valor bem legal, bem acessível, tá? E que você pode fazer campanhas aí para vender muito agora nesse volta às aulas. E algo bem interessante, o kit higiene bucal é algo que você pode vender o ano todo, tá? E aí quando tem volta às aulas, vende como estojo e vai mudando ali as funções, Dia das Mães, enfim. E aí aqui, ó, na função de colocar canetas, tá? Dá pra gente colocar aqui, vai caber também bloquinho de notas, calculadoras, um estilete, todos os utensílios que você precisar aí para levar, né, para a escola ou ali para essas funções, né, da escrita. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de aprender a como produzir essa linda peça hoje aqui comigo, peça vendável para você vender muito aí no seu ateliê e no ano todo. E se você gostou do passo a passo, quando você fizer o seu passo a passo, não esquece de marcar o @da Cinderela para a gente poder conhecer os seus produtos e compartilhar o seu trabalho também. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir para incentivar o conteúdo do canal e já aproveita para comentar aqui abaixo se você quer mais passo a passos como esse de peças, seja para volta às aulas ou para você vender o ano todo. Eu espero que tenham gostado dessa aula, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!